Tá gravando. Vou retornar aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos, então, que chegaram aí, que a gente não estava... A gente estava batendo papo importante aqui, mas agora nós vamos falar de programação, né? Gente, conforme eu falei para vocês aí na semana passada, a gente vai dar início nesse segundo semestre ao estudo de programação. Vamos continuar com os nossos trabalhos de jogos, seguindo o mesmo ritmo que a gente fez no primeiro bimestre, no primeiro semestre, que eu acho que funcionou, né, razoavelmente, dentro do possível. A gente sabe que está longe da perfeição, né? Mas deu para a gente trabalhar um pouco, vocês interagirem um pouco com o Python, né? Então a gente vai seguir mais ou menos nessa mesma linha. E como eu falei na semana passada, eu vou começar com o trabalho que eu passei para os alunos que fizeram a RS. Então eu vou partir desse ponto, partir desse trabalho, para a gente começar o nosso segundo semestre. Como deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Aí. Me falem aí se vocês estiverem vendo a tela. Tá aparecendo. Show. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu abrir aqui o nosso ponto final. Deixa eu ver só sua pergunta. Apareceu uma pergunta aqui. João Vitor quer fazer uma pergunta sobre o TCC? Pode sim, João Vitor. No finalzinho a gente conversa aí. Me lembra mais pra frente, tá ok? Gente, então olha só. Deixa eu abrir aqui a nossa plataforma. Tá visível para vocês lá o que a gente fez na RS, tá? É lógico que esse aqui não vai ser o trabalho de vocês, tá? Mas vai ser baseado nesse mesmo jogo. Então eu quero falar rapidamente sobre o jogo, né? É um jogo de anagrama. Tá? O anagrama, na verdade, é o seguinte: é você pegar uma palavra e embaralhar essa palavra, né? Ou um conjunto de palavras e embaralhar esse conjunto de palavras. Tá? Só que ele tem algumas características que são importantes dentro do jogo. Né? A primeira característica aqui é que você vai pegar todas as letras da palavra. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, ó, né, que a gente tem. Vocês estão enxergando aqui? Eu acho melhor aumentar um pouco, né? Acho que agora foi muito, peraí. Aí dá para vocês conseguem ler aí? Esse tamanho de letra? Tá tranquilo? Tá sim. Beleza. Então olha só, pessoal. Imaginem, por exemplo, que a gente selecionou aqui 3 palavras distintas. Então eu tenho a palavra bolsa, casa e lixo. Tá? E aí eu quero criar um anagrama aqui com essas palavras. Então a gente vai pegar essas letras todas aqui e vamos embaralhar. Só que tem um detalhe, né? Primeiro, existem letras que aparecem em mais de uma palavra. Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar aqui bolsa e casa, o SA aparece tanto aqui em bolsa, né, quanto aqui em casa. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que apareçam as letras bolsa aqui. Peraí, deixa eu atender o colega. A gente tem que fazer com que apareça aqui, né, tanto as letras para bolsa, para casa, mas não pode haver uma repetição do SA de uma palavra em outra. Então, por exemplo, vai ter que ter aqui no anagrama apenas um SA responsável aqui tanto por bolsa quanto por casa. Mais um colega chegando. Porém, se uma palavra tiver 2 As, por exemplo,
tem que estar disponível aqui um par de As aqui para ele poder fazer a palavra casa, porque a palavra casa, ela tem 2 As, tá? Então a gente não tira a repetição da letra, aqui se houver na mesma palavra, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui banana, por exemplo, né? Teria que ter aí 3 As dentro do anagrama, porque a palavra banana, ela possui 3 As. Tá? Então a gente tem que estar atento com as repetições, mas apenas as repetições entre as palavras. E isso eu percebi que foi, eu acredito, né, pelos trabalhos que eu vi lá e corrigi, eu acredito que foi a maior dificuldade dos alunos, né? E não é fácil mesmo não, né? É uma coisa aí que a gente tem que trabalhar e tentar resolver, né? E eu vou fazer isso aqui junto com vocês, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo: bolsa, casa, lixo. Então tem as letras aqui de bolsa, né? Dá para escrever a palavra bolsa aqui, tá? O mesmo SA vai ser necessário para a gente criar aqui a palavra casa, né? Que aparece, a gente pode usar essas letras aqui no caso, né? Para fazer a palavra casa, tá? E também tem aqui, ó, o L, por exemplo, aparece apenas um L, né? Apesar dele existir tanto em bolsa quanto em lixo. Inclusive a letra O também, né? Se a gente olhar, só tem um O, né? Apesar dele aparecer tanto em bolsa quanto em lixo, tá? Então vocês, como é que funciona o jogo? Uma vez que o usuário ele veja aqui o anagrama, né? A mistura, as letras embaralhadas, ele precisa construir as palavras que o computador está sugerindo para ele. Para ajudar ele, a gente vai colocar aqui quantas palavras são, né? E quantas letras tem cada palavra, tá? E o usuário vai ter que tentar adivinhar aí, né, olhando aqui para o anagrama, quais seriam essas palavras, tá? Muito parecido com o jogo da forca, mas esse é um jogo assim que para a pessoa que está jogando ele é um pouquinho mais complicado, né? Bom, uma coisa que eu falei também nesse semestre é que a gente vai fazer tudo orientado a objeto, tá? Para justamente a gente ter uma maior interação com Python, a gente se acostumar também a desenvolver orientado a objeto, né? Mas também extrair aí as melhores formas de programar em Python, porque ele naturalmente ele é orientado a objeto, né? Então fica muito mais fácil a gente usá-lo dessa forma, tá? E eu comecei aqui a fazer o programa para vocês. Eu vou desenvolvê-lo aos poucos junto com vocês para a gente ter aí uma ideia de como funciona o programa, tá? Então olha só para a gente entender a importância aqui de programar orientado a objeto, né? Ele facilita muito, uma vez que a gente cria as classes que vão dar origem aos objetos do nosso jogo, né, do nosso programa, fica muito mais fácil a gente desenvolver o programa. Por exemplo, vamos supor aqui que eu queira gerar um anagrama com 5 palavras, tá? Então, do jeito que eu construí aqui o jogo, depois a gente vai ver o código, mas do jeito que eu construí o jogo, eu estou criando um objeto aqui chamado anagrama, da classe anagrama. E como eu passo aqui na construção, que a gente chama isso de construtor, né? A gente passa isso durante a construção do nosso objeto. Eu posso passar para ele, por exemplo, quantas palavras eu quero que ele gere para mim. Então vamos supor que eu queira criar um anagrama só com 3 palavras, tá? Então eu vou passar aqui, ó, o anagrama, né? É um objeto da classe anagrama com 3 palavras. Quando eu rodar aqui, ó, se a gente perceber, ele já criou um anagrama para mim contendo essas 3 palavras, tá? Então fica simples a gente rodar, né? Se eu quiser um anagrama agora, não, quero fazer um com 7 palavras, então eu vou passar aqui 7, tá? E ele já vai criar aqui para mim um outro anagrama contendo essas 7 palavras,
Tá? Então fica muito simples a gente usar depois que a classe está pronta. Tá? Então é importante realmente a gente desenvolver orientado a objetos justamente para a gente perceber essas facilidades. Outra coisa que a gente percebe aqui é que a gente utiliza os métodos, né, que são as funções que ele já tem dentro da classe. Tá? A gente utiliza ela igualmente fácil. Né? Então, por exemplo, eu quero imprimir aqui o anagrama, né, que seria essa palavrinha aqui, essa palavra não, perdão, esse conjunto de letras embaralhadas aqui. Né? Então, eu vou até comentar aqui para vocês verem. Eu chamo as funções, né, vamos imprimir só o anagrama. Eu chamo essas funções aqui, tá? E ele já imprime para mim. Por exemplo, quero imprimir o anagrama, está lá, está impresso o anagrama. Tá? Com uma linha de programa, né, eu já chamo o método que imprime o anagrama. Se eu quiser imprimir a lista de palavras ocultas lá, que é para saber quais são as palavras, então eu também tenho um método que faz isso. Tá? Então eu rodo aqui, já vão aparecer lá a lista de palavras para o usuário. Vamos supor que eu queira ver quais são as palavras. É lógico que isso não vai aparecer para o usuário, né? Mas se eu quiser saber aqui quais são as palavras que deram origem a esse anagrama, eu tenho um método que faz isso. Então está aqui, ó, né? São essas palavras aqui, as 7 palavras, tá? Que eu selecionei da minha lista de palavras para dar origem a esse anagrama. Então, a utilização da programação objeto, ela no início pode parecer um pouco confusa, mas vale a pena investir nessa forma de programar, porque no final vocês vão ganhar muito tempo. Depois que a classe estiver pronta, para criar o jogo em si, vai ser muito rápido. Tá? Isso vale para todo tipo de programação orientada a objeto. Né? Então vamos comentar aqui para tirar as palavras. Vamos ver então, pessoal, como é que eu construir essa classe, né? Como é que eu comecei a programar orientado a objeto para criar esse jogo. Vocês estão vendo que o jogo ainda não está completo, né? Ainda falta a parte em que eu pergunto para o usuário, eu deixo o usuário fazer os testes, né? E isso ainda não desenvolvi, tá? Eu quero ir fazendo isso junto com vocês. Então eu quero mostrar essa parte do jogo, porque eu acho que é a parte mais difícil. Eu senti que foi a parte que os alunos sentiram mais dificuldade, eu quero mostrar isso para vocês. Então, olha só, pessoal. Eu comecei aqui, então, criando a classe, né? Eu imaginei assim, bom, é um jogo de anagrama, tá? Então eu vou ter uma classe que vai conter esse próprio anagrama, né? Que são essas letras embaralhadas aqui. Muito bem, então eu criei uma classe com esse nome, tá? Anagrama. O que essa classe vai ter? Bom, essa classe certamente vai ter a lista de letras embaralhadas. Tá? Essas letras aqui que vão... vocês estão enxergando o código? Eu estou falando aqui, mas de repente vocês não estão enxergando. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Opa, cliquei errado aqui. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, pessoal, a lista, né, as letras embaralhadas. Tá? Então todo anagrama tem isso. Então eu criei aqui, evidentemente, uma lista chamada letras, né, que contém aqui, por enquanto ela está vazia, né? A gente não criou nada ainda, não tem um conjunto dessas letras. A gente tem também uma lista aqui de quais vão ser as palavras sorteadas, né? Todo o anagrama ele é construído a partir de um conjunto de palavras que a gente vai selecionar. Então eu tenho também uma lista aqui de palavras que a princípio está vazia. E evidentemente a gente tem aqui o nosso dicionário, que seriam as possíveis palavras que a gente precisa para jogar. Aqui por enquanto eu fiz só com 10, né, para não ficar um código muito grande, né, só para vocês verem aqui, né? Então eu tenho uma lista aqui com 10 palavras que a gente vai jogar para o nosso... possíveis palavras que a gente vai jogar para o nosso anagrama. A gente pode estender, né? Um dos trabalhos, certamente, como todo trabalho que eu faço para vocês, a gente vai estender essa lista para mais palavras. Por enquanto a gente começa com 10. Se vocês repararem aqui, pessoal, tem uma diferença em relação
ao que eu costumo fazer aqui na hora que a gente cria uma variável, né? Que é justamente esses dois underline aqui que eu coloquei, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Em letras, por exemplo, em vez de ser simplesmente letras, eu coloquei dois underline aqui. Isso é uma prática de programação que a gente chama de encapsulamento. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando a variável letras, o atributo letras dessa classe anagrama, como sendo um atributo privado. O que quer dizer isso? Que externamente a gente não teria acesso a letras, apenas as funções de dentro dessa classe anagrama é que vão ter acesso a esses atributos. Isso é importante para a gente ter um controle do que vai ser colocado dentro de letras, né? Se a gente imaginar que outras pessoas, outros programadores vão utilizar essa classe, a gente precisa ter um controle aí para não permitir que em letras apareçam coisas que a gente não quer que sejam preenchidas aqui, tá? Então a gente faz esse encapsulamento, essa proteção em cima desse atributo, para justamente ele não poder ser acessado externamente a essa classe. Tá legal? Entenderam isso aí? Um detalhe importante, tá? Embora isso esteja declarado aqui em Python, a gente depois eu vou fazer uns testes com vocês, a gente vai ver que mesmo estando como um atributo privado, protegido aqui, né? Ele ainda vai poder ser acessado, tá? Mas isso é por uma característica pela linguagem ser uma linguagem interpretada, né? Então a gente ainda não tem exatamente uma proteção total em cima desses atributos, mas mais à frente eu vou mostrar como a gente vai proteger ele definitivamente, tá? Mas a princípio basta a gente entender aqui que essas duas barras aqui, esses dois underline aqui, né, servem exatamente para a gente criar esse atributo protegido. Tá legal? Ficou claro aí essa questão de por que eu criei esses atributos protegidos? Tranquilo até aí? Entenderam, pessoal, também que por que a gente deixa eu voltar aqui. Por que a gente utilizou esses atributos, né? Porque é uma característica do anagrama. O que o anagrama tem? O anagrama tem uma sequência de letras, um conjunto de palavras, né? E o seu dicionário, que a gente pode extrair aqui os valores das palavras. Bom, outra coisa que a gente vai encontrar em quase totalidade das classes é um construtor, tá? Ou seja, um método, uma função que ela é chamada toda vez que a gente inicia um objeto. Então aqui, por exemplo, ó, quando eu chamo aqui na linha 63, quando eu chamo aqui anagrama, ele é do tipo anagrama e eu passo um valor 7 aqui, né, eu estou informando que esse objeto que eu estou chamando de anagrama, ele é da classe anagrama e eu estou chamando um método construtor, passando para ele aqui um valor 7. E imediatamente o Python ele vai rodar esse método init aqui, tá? E vai receber o 7, aquele valor 7, exatamente nessa variável aqui, quantidade de palavras, que é o que a gente está criando aqui, né? Eu estou criando um anagrama com 7 palavras, tá? Então eu estou passando esse valor como parâmetro para essa que a gente chama em orientação objeto de mensagem, né? Eu estou trocando uma mensagem aqui com esse método construtor, tá? Beleza, o que ele vai fazer com isso aqui, ó? Ele vai chamar o atributo palavras, a gente passou aqui, ó, a quantidade de palavras, né? São 7. Então ele vai chamar aqui o método palavras da própria classe. Então esse self aqui, ó, que também está sendo passado por parâmetro, significa
que eu estou falando com o próprio objeto, um valor interno do objeto, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, que o atributo palavras, olha lá, o atributo underline, underline, palavras do próprio objeto anagrama está recebendo um método, olha aqui, ó, um método sortear palavras do próprio objeto, tá? Então, o atributo está sendo preenchido por um método do próprio objeto anagrama. E esse sortear palavras, como a gente já pode imaginar, é ele que vai escolher as palavras aqui desse nosso dicionário. Tá? Tanto é assim que eu passo para ele exatamente essa quantidade de palavras para ele sortear para a gente. Tá? Vamos dar uma olhada nesse método. Já vamos olhar esse método. Beleza. Uma vez que a gente escolheu as palavras, eu vou chamar aqui um outro método, né, do próprio objeto, que é para gerar o anagrama. Esse método aqui é o método que vai embaralhar as letras, né? Vai fazer aquela verificação se tem letras iguais, né? Por exemplo, bolsa e casa, né? Que a gente viu no exercício lá, que tinha o SA como conjunto, né? Então esse gerar anagrama vai verificar isso tudo para a gente, vai embaralhar para resultar nesse anagrama que está aparecendo aqui, ó, né? Exatamente esse tipo de coisa que está aparecendo aqui. Então o construtor vai fazer essas duas coisas: escolher a palavra e escolher as palavras, perdão, né? São várias palavras. E aí ele vai gerar o anagrama a partir daí. Muito bem. Então vamos ver como é que é feito o sorteio das palavras. O sorteio das palavras é parecido com o sorteio que a gente já viu aí funcionando, né? Então a gente cria aqui, ó, uma função, né? Um método. Tá? Reparem que esse método eu também optei, olha o underline aqui, né? 2 vezes. Eu optei por manter ele interno, né? Oculto, tá? Protegido, tá encapsulado aqui dentro da classe. Tá? Justamente para ele poder ser utilizado apenas internamente. Ninguém de fora do objeto poderia acessar essa classe. Tá? Então eu estou falando aqui, ó, para sortear palavras. Tá? Então o método construtor, que é interno, né, ele chama o sortear palavras e passa aqui e recebe a quantidade de palavras. O que ele faz aqui? Cria uma lista vazia, né? E sorteia aqui, né, faz um sorteio aqui, né, de vários valores aqui, tá, dependendo da quantidade de palavras. Só um detalhe, esse sample aqui, lembrando desse sample, ele serve para tirar uma amostra, né? Você tira um valor, tá? O que esse range vai fazer aqui, pessoal? Esse range, a gente já viu essa função no for, né? Ele gera uma lista de valores entre 0 e a quantidade de palavras que a gente tem no nosso dicionário. Olha aqui, ó, o tamanho do nosso dicionário. Tá? O dicionário é opções. Lembrando aqui que o dicionário é opções, né? Então ele está pegando aqui um valor de 0 até opções. Tá? E ele vai sortear valores dessa lista, de 0 até a quantidade de palavras que a gente tem lá na nossa lista. E aqui ele vai sortear quantas amostras disso aí, quantas a gente desejar, que foi passado aqui pela quantidade de palavras. Olha, Kiko, por que você fez assim? Né? Por que você usou esse sample e não usou aquele rand-int que a gente está acostumado a usar, né? Porque tem um rand-int, ele pode gerar o mesmo número mais de uma vez. Vamos supor o seguinte, que eu vá sortear 5 palavras, tá? Ou no 7, no caso que a gente fez aqui, 7 palavras. Tá? Eu tenho um universo aqui de 10 palavras. Se eu vou sortear 7, existe uma grande chance dele sair a mesma palavra mais de uma vez. Né? Imagina que eu vou sortear um número entre 0 e 10, mas eu vou sortear 7 números entre 0 e 10. A chance de sair o mesmo número
mais de uma vez é grande, tá? Então o rand_int não é uma boa escolha. Deixa eu atender o colega que chegou. Não é uma boa escolha para esse caso aqui, né? A melhor escolha aqui seria retirar a amostra, né? O sample. O que ele vai fazer? Ele vai escolher 7 números diferentes entre 0 e o total de palavras que a gente tem lá na nossa lista. Isso garante para a gente que não vai haver uma repetição de palavras. Entenderam até aqui? Por que esse rand sample aqui? Muito bem. Qualquer coisa me interrompa no áudio aí, tá, pessoal? Porque eu não estou vendo... Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Eu não estou vendo aí o chat, né? Então, olha lá. Então, beleza. O sample aqui vai pegar essa quantidade de palavras aqui da nossa lista lá, né? Das nossas opções. Uma vez que isso esteja sorteado, né? Esteja escolhido as palavras aqui, ó, eu vou adicionar isso aqui, tá? A nossa lista, tá? Essa lista aqui, que a princípio estava vazia, ela vai ter aqui todas as palavras, né, que foram sorteadas, tá certo? Ele vai pegar aqui, ó, sorteados, que é um número, né? E vai pegar lá de opções a palavra que está no dicionário, tá? Então, se sorteou a palavra número 2, ele vai pegar aqui a palavra e vai adicionar a lista. Tudo bem? Então, ele vai pegar palavra a palavra e vai adicionar a nossa lista. No final da função, ele retorna a lista de palavras, tá? Então, ele faz um return aqui, né? Esse método ele faz um return contendo todas as palavras da lista. Onde vai parar esse retorno da lista, né? Ele vai parar exatamente aqui, ó, dentro, né? Olha aqui, ó, sortear palavras, né? Que é a função que a gente está vendo. Ele vai ser atribuído às palavras da nossa classe anagrama, tá? Então, o atributo palavras já vão ter aqui, depois de rodar esse método, já vão ter todas as palavras que a gente sorteou aí, de acordo com a quantidade de palavras que a gente queria. Beleza? Método simples, feito aqui com 4 linhas, né? A gente já fez o sorteio das palavras do nosso dicionário. Falta agora, pessoal, a gente gerar o anagrama, né? A gente precisa pegar aqui essas palavras e gerar esse embaralhamento de letras, né? Como é que foi feito isso aqui no nosso caso? Bom, para a gente gerar o anagrama, eu parti do pressuposto, eu fiz o seguinte, existem várias formas da gente fazer isso, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar, por exemplo, como é que eu fiz. Deixa eu abrir aqui um editor que eu acho que eu explico melhor para vocês. Deixa eu aumentar a letra aqui. Vamos supor o seguinte, pessoal, que eu tenha, vamos botar aquele caso ali, bolsa, casa e lixo, tá? Eu quero construir um anagrama. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu vou construir uma lista vazia, tá? Então, se a gente olhar aqui no código, deixa eu ver se eu acho o código de novo aqui. Aqui, ó. Se a gente olhar no nosso código, eu crio uma lista de letras aqui, uma string, né, vazia, não tem letra nenhuma, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, toda vez que eu pegar uma palavra, por exemplo, bolsa, eu vou olhar para a lista e vou remover todas as letras dessa palavra. Então, por exemplo, a princípio a lista está vazia, então vou remover bolsa, todas as letras de bolsa. Como está vazia, não vai remover nada, né? Então ficou vazia do mesmo jeito.
Em seguida, eu vou escrever a palavra aqui. Então, eu escrevi bolsa. Tá certo? Bom, aí ele volta aqui no loop, tá? Pega a segunda palavra, que é casa. O que ele vai fazer? Ele vai remover todas as letras aqui, tá? De casa. Então, por exemplo, ele vai pegar aqui, ó, e vai ver. A primeira letra é C. Tem C aqui? Não. Então, não. A segunda letra aqui é A. Então, ele tem A aqui, vai remover esse A. Tá? Depois é S. Tem o S aqui, então ele vai remover o S. Tá? Depois que ele removeu, aí tem mais um A, né? Que aí não tem mais A aqui, então ele não remove nada. Depois que ele removeu a casa aqui, ele vai escrever casa. Então ele vai botar isso aqui, ó. Então, se a gente reparar, eu tenho o SA de bolsa aqui de volta, tá vendo? Né? Ele apareceu novamente aqui, tá? Aí vamos pegar a terceira palavra aqui, lixo. Então ele vai começar com L. Tem L aqui? Tem. Então ele vai remover esse L. Peraí, deixa eu atender o colega que chegou. Beleza. Então ele vai remover aqui esse L. Tem I? Não. Tem X? Não. Tem O? Tem. Então ele removeu o O. Tá? Mas em seguida ele escreve a palavra lixo. Então a gente tem o B, o O, né, de bolsa aqui, né, o B, o O, o L e o SA, né, que veio da palavra casa. Então reparem, eu tenho todas as letras das palavras com a quantidade de letras necessárias para cada palavra, aqui no caso casa precisou dos 2 As, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou embaralhar essas letras, tá? Para que não fique aqui algumas palavras evidentes, né? Eu embaralho essas letras. Entenderam? Então, essa foi uma técnica, né? Uma forma que eu achei aqui fácil de eu justamente retirar as letras que são repetidas em outras palavras, mas ter a quantidade de letras suficientes aqui para escrever todas as palavras. Ficou claro aqui como é que foi feito isso aqui na forma do algoritmo? Falei para mim. Entenderam essa parte? Dê um retorno aí, pessoal, porque isso aqui foi o que deu mais dificuldade para os alunos encontrarem uma solução aí de como fazer isso, né? João Pedro falou que está tranquilo. É lógico que tem outras formas, né, gente, da gente fazer isso, tá? A gente poderia ficar monitorando, ver se a letra já... Colocar letra por letra, ver se ela já apareceu lá. Mas eu acho que todas iam ser um pouco mais complicadas. É mais fácil a gente remover as letras de uma determinada palavra e depois escrever ela lá, porque aí as letras retornam, né? Então vão servir para qualquer palavra que a gente tenha removido, tá? Então foi essa técnica que eu usei aqui para justamente criar o conjunto de letras do anagrama. Vamos ver essa implementação aqui, pessoal. Ó. Então, como é que eu gero o anagrama? Inicie com aquela lista vazia que eu falei para vocês, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó, uma varredura em todas as palavras, tá? De 0 até a quantidade de palavras que eu escolhi, né? No caso foram 7 palavras, então vou varrer as 7 palavras. E para cada palavra eu vou fazer aqui um for, né? De letra por letra. Tá vendo? Vou pegar aqui para cada palavra, né? Esse primeiro for aqui seleciona a palavra e esse segundo for seleciona letra por letra. Para cada letra que for aparecendo, eu vou substituir essa letra por vazio, ou seja, eu vou remover a letra, tá? Vou remover a letra específica de cada palavra, colocando vazio no lugar. Então eu estou removendo essa letra da string, né? Só que esse 1 aqui significa que eu só vou remover uma letra, né? Eu não posso remover todas as letras, tá, pessoal? Senão eu bagunço o meu anagrama. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos trocar a ordem aqui. Vamos supor que casa foi a primeira palavra aqui, ó.
botar casa no começo aqui, ó. Casa foi a primeira palavra. Então eu vou colocar aqui, a primeira palavra a aparecer na string vazia era casa. A segunda palavra é bolsa. Então ele começa, B não tem, O não tem, L não tem, S tem. Então ele remove o S, tá? Aí o A tem. Eu não posso remover todos os A's de casa. Eu tenho que remover apenas um A. Então ele vai pegar o primeiro A e vai remover, tá? Porque se eu deixar remover todos os A's, ele vai fazer isso aqui. E aí ele vai escrever bolsa. Só que aí não tem A suficiente para fazer casa. Entenderam? Então, eu não posso aqui remover todos os A's, né? Apenas um deles. Por isso esse valor 1 aqui, ó. Tá? Esse valor 1 aqui, que eu peço para ele remover apenas uma letra, né, que aparece aqui. Tá legal? Muito bem. Depois que ele faz a remoção das letras, né, ele escreve a palavra lá, igual nós fizemos lá na nossa ideia, né? A gente tirou ali, vamos supor, casa, né? A gente tinha casa e tirou bolsa, e agora escreve bolsa para completar as letras que a gente removeu e mais as novas letras da palavra. Depois que isso for feito para todas as palavras, olha aqui, ó, né? Esse for aqui serve justamente para a gente pegar todas as palavras da nossa lista, né? Isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou embaralhar, tá? Vou embaralhar essas letras. Então, lá o nosso atributo letras, né, que está aqui em cima, vão ter todas as letras do nosso anagrama embaralhadas. Tá legal? Tranquilo, né? E agora, o que falta? Falta só a gente exibir esses valores. Então eu crio métodos, já que eu não quero que as pessoas tenham acesso direto aos atributos, né? Por isso eu fiz eles aqui protegidos. Eu vou criar métodos para a gente poder ler esses valores. Então eu crio aqui, repare que esses métodos get aqui não estão com underline, né? Então eles podem ser acessados externamente, tá? Então eu crio aqui um get para a gente ver o anagrama. Então ele vai lá, pega as letras e forma uma string, né? Esse join aqui a gente já usou em outros exercícios, né? Ele pega a lista de letras e transforma numa string. Tá? Então ele vai gerar aqui uma string, que é exatamente isso aqui, o anagrama. Então a gente consegue imprimir o anagrama. A gente consegue, se precisar aqui, a lista de palavras, que a gente não deve mostrar para o usuário, mas está disponível aqui, né, como método. E finalmente as palavras ocultas, em que eu coloco a lista de palavras, só que em vez de aparecerem as letras, aparecem só barrinhas, tá? Então eu faço um for para todas as letras aqui, mas no lugar das letras eu simplesmente coloco uma barrinha, né? E quebro a linha para cada palavra quando ela termina, tá? Então ficou fácil, né? Basta agora a gente imprimir tanto o anagrama quanto as palavras ocultas se a gente precisar. Tá legal? Entenderam aí, pessoal? Viram como é que é um pouco complicado na hora de desenvolver, mas na hora de usar fica muito mais fácil. Agora a gente já tem aqui funções, métodos da nossa classe, né? Anagrama já prontas, né? Entenderam aí, pessoal? Dúvidas dessa parte? Tá tranquilo, então? Pessoal, na próxima aula, por enquanto não, tá tranquilo, né, Laura? Então, na próxima aula, pessoal, eu vou terminar esse código com vocês, que aí falta uma partezinha do jogo, né? Aquela parte de capturar o que o usuário digitar, verificar se está lá na palavra ou não, o que ele digitou, completar lá aquela lista, né? Se ele acertou, tem que aparecer a palavra que ele acertou, né? Falta esses detalhes aí, eu vou completar com vocês. E aí, já na próxima aula mesmo, eu já deixo o trabalho
para vocês fazerem, naquele mesmo esquema, né? Eu lanço o trabalho, dou aí 2 semanas, né? A gente tem que olhar o calendário, mas mais ou menos aí umas 2 semanas para vocês resolverem. Não, Laura, vou fazer 2 por bimestre, né? A ideia é fazer 2 trabalhos, porque, né, acho mais garantido. Você acha pior, Laura? 2 trabalhos? Porque eu acho que um só, Laura, pode ficar um pouco arriscado, entendeu? O aluno teve algum problema, né? Não conseguiu fazer e tal, ele pode perder aí a oportunidade. Mas o trabalho, melhor deixar 2, mas o trabalho não vai ser você desenvolver do nada, tá? Eu já vou deixar parte do código, eu estou mostrando aqui, né? Estou fazendo junto com vocês, vou deixar parte do código já pronta e vocês vão só completar para mim, tá? Ou fazer uma modificação que eu pedi para vocês fazerem, entendeu? Então vocês não vão partir do... Pode, é essencial, né? Eu tô aqui para isso, tá, Laura? Pode pedir minha ajuda, né? Faço questão de ajudá-los. Tá certo? Então, essa seria a ideia, tá? Na aula que vem eu termino esse código com vocês, né? Mostro o finalzinho dele e já deixo vocês implementarem. Vai ser disponibilizado assim, Davi. Davi está perguntando se essa aula vai ser disponibilizada na plataforma. Vai, vou deixar o link lá para essa aula, tá bom? Vocês vão poder consultar lá, tá? Assim como o código também, tá? Eu já vou deixar, embora o código não esteja completo, já vou deixar essa parte do código que eu já fiz até hoje, né? Exatamente, Gabriel, é em grupo, igual vocês fizeram no primeiro bimestre, no primeiro semestre, né? O mesmo grupo, Gabriel. Ele está me perguntando aqui se é em grupo e quantas pessoas. Tá? É o mesmo grupo, Gabriel, a não ser que você queira trocar de grupo ou alguma coisa assim. Se não, pode manter o mesmo grupo que você trabalhou no primeiro semestre. Manter o mesmo grupo e a gente vai seguindo. Fica até mais fácil para mim, tá? Para minha correção. Bom, então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí com relação ao trabalho, com relação a essa parte do código? Vai ficar o vídeo lá e vai ficar o código parcial, né? Esse não é o código completo ainda do exercício, tá? Ainda vou terminar ele com vocês e aí depois eu passo o código final para o exercício. Mas já para vocês irem estudando, já vou deixar disponível lá. Tudo bem? Já vão dando uma olhada, né? Beleza, pessoal. Eu acho que é isso. Luiz Maurício, tem mais algum comentário? Não, tranquilo. Show de bola. Show de bola. João Vitor, vamos falar no final sim. Pessoal, então vamos vocês estão liberados? Só estou aguardando o pessoal lá em micro. Vocês vão ter uma aulinha agora de micro. Obrigado aí, mais uma vez, saudações tricolores para todos. Boa semana. Um abraço. Luiz, vamos ficar aí para conversar com o João. Vamos sim. Deixa eu parar a gravação aqui, pessoal.